Fala, meu amigo, alô, minha amiga. Neste vídeo a gente vai falar sobre uma coisa super interessante que foi lançada agora na versão de outubro de 2023 do Power BI, que são os grupos de cálculo. Os grupos de cálculo vêm para facilitar a sua vida e para reduzir o número de medidas no seu modelo. Quando a gente está criando um modelo de dados mais robusto, normalmente a gente termina tendo que repetir muitas medidas que são semelhantes, mas que não tem jeito, a gente tem que criar realmente essas medidas. Com os grupos de cálculo, a gente pode economizar na criação de medidas e ter um número reduzido dessas medidas para que o nosso modelo esteja mais eficiente e mais produtivo. Então, se você quer aprender, vem comigo. Antes de qualquer coisa, para que esse recurso esteja disponível para você, logicamente, você tem que baixar a versão mais recente do Power BI, que hoje é a de outubro de 2023. Então, a partir dessa versão, a gente vai ter esse recurso disponível no modo beta, ou seja, no modo de teste ainda. O que é que você vai fazer para habilitar isso no seu Power BI? Depois de ter baixado, como eu já falei, a versão no mínimo de outubro de 2023, você vai lá em Arquivo, Opções e Configurações. Aqui em cima você vai em Opções e vai ser aberta para você essa janelinha, onde você vai descer lá em Recursos de Visualização. Aqui, Recursos de Visualização. Você vai selecionar Recursos de Visualização e lá embaixo você tem essa opção de explorador de modelo e criação de grupo de cálculo. Então você vai selecionar isso aqui, vai dar um OK e vai precisar reiniciar o seu Power BI. Não é o computador, é o Power BI. Você vai fechar e vai abrir de novo, ok? Vamos lá. Antes de a gente continuar, eu queria só passar por uma breve teoria. Olha só, quando a gente cria um modelo de dados, normalmente a gente cria várias medidas dentro do Power BI e essas medidas muitas vezes são calculadas a partir de outras medidas. Então, uma medida vai referenciando o cálculo da outra. Vamos chamar uma medida principal qualquer, vamos chamar ela de, para fins da nossa aula, tá? Para fins deste vídeo aqui, para fins didáticos, vamos chamar essa medida principal, essa medida base, de medida mãe. E de medidas filhas, aquelas medidas que a gente calcula a partir de um cálculo anterior, que vai ser justamente o cálculo da nossa medida mãe. Então, por exemplo, vamos supor que aqui na minha medida mãe eu tenha o valor 100. Então, a partir do valor 100, que é o resultado dessa medida mãe, eu crio outras medidas filhas, que são cálculos baseados na medida mãe. Ou seja, aqui eu tenho a medida mãe mais 50, aqui eu tenho a medida mãe vezes 2, e aqui eu tenho a medida mãe dividido por 2. Então, 100 mais 50, 150, 100 vezes 2, 200, 100 dividido por 2, 50. Logicamente, se eu puder variar essa medida mãe, automaticamente eu quero que as minhas medidas filhas variem em consequência. Por exemplo, se em vez de 100 aqui eu tiver 500, automaticamente os cálculos vão ser atualizados. 500 mais 50, 500 vezes 2, 500 dividido por 2, e minhas medidas filhas vão ser também atualizadas. Então, essa aqui é a ideia dos grupos de cálculo. Então, essas medidas filhas aqui vão ser justamente o que vai estar dentro do meu grupo de cálculo. Interessante é notar que as minhas medidas filhas, elas vão estar dentro do meu grupo de cálculo, mas a minha medida mãe não. A minha medida mãe ela vai ser mantida fora do grupo de cálculo, justamente para que eu possa variar essa medida mãe, e cada vez que eu variar, essas medidas filhas que estiverem dentro do grupo de cálculo, elas vão ser automaticamente recalculadas. Então, na realidade, atualmente a gente não consegue, até a atual versão do Power BI, a gente não conseguia fazer essa variação automática entre... A gente até tinha os parâmetros de campo, que já foram um avanço, mas a gente ainda não conseguia fazer essa atualização das medidas filhas em relação a uma medida mãe. A gente vai passar a fazer isso a partir da nossa versão de outubro de 23, como eu falei. Outra coisa importante para a gente entender os próximos passos é que essa medida mãe, que é a medida principal que a gente vai usar dentro dos nossos visuais, é o que a gente vai chamar de Selected Measure. Selected Measure, traduzindo, seria a medida selecionada. Por quê? Porque ela vai ser a medida que eu vou selecionar para poder alimentar os recálculos das minhas medidas filhas. Então, a gente vai usar esse conceito do Selected Measure daqui para frente. Então, é importante você lembrar que a Selected Measure é aquilo que a gente vai usar como medida mãe para alimentar as medidas filhas. Ela fica fora do grupo de cálculos, porque justamente a gente quer variar ela para que toda vez que a gente variar ela vá reverberar o seu valor aqui para os recálculos dentro do grupo de cálculos, ok? Então, por exemplo, vamos supor que essa medida mãe aqui, ela fosse uma soma. Então, essa soma de unidades vendidas, por exemplo. Então, essa soma, ela vai me dar os recálculos nas minhas medidas filhas, só que vamos supor que aí no meu modelo de dados eu quisesse fazer esses mesmos cálculos das medidas filhas, só que em vez de eu fazer esses cálculos com uma soma de unidades, eu quisesse a média das minhas unidades, ou o desvio padrão das minhas unidades. Então eu não poderia variar
aqui da soma trocar para média ou trocar para desvio padrão, e ter isso reverberando para minhas medidas filhas. Se eu quisesse fazer isso até pouco tempo atrás, eu teria que recriar essas mesmas 3 medidas filhas aqui, uma para a soma, uma para média, a outra para o desvio padrão. Ou seja, eu teria que ter 9 medidas e agora eu não preciso mais. Agora o Power BI me permite alterar esse valor aqui de soma para média, para desvio padrão, qualquer outra coisa que eu quiser, e esse cálculo aqui vai fazer essas 3 filhas alterarem, se atualizarem, sem eu ter que recriar, criar mais 3, mais 6, mais muitas medidas, ok? Então esse aqui é o objetivo do grupo de cálculos. Então, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, de dar um like aqui embaixo, que é muito importante pra gente, e de compartilhar aí com seus amigos, ok? Fazer um vídeo como esse realmente dá muito trabalho, a gente precisa fazer todo um roteiro para que o nosso ensino faça sentido, para que as coisas fiquem claras para você. Então, para você não dá trabalho nenhum, é somente dar um cliquezinho aí no botão do joinha, no sininho também, né, para poder ficar ligado nos próximos vídeos que a gente vai lançar, e incentiva bastante a gente aqui a continuar com esse trabalho, ok? Então vamos prosseguir aqui, vamos para o Power BI. Então aqui no Power BI, eu tô com um modelinho de dados simples, deixa eu só mostrar. Esse modelinho de dados, ele tem uma tabela calendário, tem a tabela de vendas, eu tenho uma tabelinha de medidas aqui que eu criei, já vou mostrar, mas basicamente essa minha tabela de vendas é uma tabela que a gente já tem usado em outras aulas, onde eu tenho algumas informações sobre o ID do cliente, a data da venda, o nome dos clientes que fizeram as compras, a categoria dos produtos, quantas unidades foram vendidas em cada venda e o preço unitário de cada categoria de produto vendido, ok? Então é simples assim. Então o que foi que eu fiz? Eu criei uma tabelinha. Nessa tabelinha eu tenho os meus clientes na primeira coluna. Deixa eu abrir aqui meu painel de criação de visual. Olha só, lá nas minhas linhas eu coloquei a minha coluna de clientes, que é para aparecer aqui na minha primeira coluna. E nas demais colunas eu tenho 4 medidas que eu criei, que foram essas 4 medidas aqui, ó. Essas 4 medidas que eu já criei previamente. Eu coloquei um número na frente de cada uma somente para a gente manter a ordem aqui do raciocínio, certo? Vamos passar uma por uma para a gente entender o que foi que eu fiz. Olha só. Minha primeira medida é a soma. Eu estou somando aqui o número de unidades vendidas, de unidades de qualquer produto que foram vendidas num determinado período. Então, primeiramente, eu estou fazendo a soma do ano atual. Essa soma aqui é a soma de unidades vendidas, tá? Não é de preço. E aí eu fiz o seguinte, ó, coloquei uma calculate, calculando a soma das unidades, ou seja, coluna unidades na tabela vendas. Deixa eu abrir aqui a tabela vendas, ó. Essa coluna aqui, unidades, na tabela vendas, é o que eu estou somando tudo isso, desde que lá na minha tabela de calendário, na coluna ano, esse ano seja igual ou maior ao ano máximo do que eu tenho no meu modelo de dados. Então suponha, olha só, meus dados, eu tenho informações até o ano de... Deixa eu colocar aqui em ordem decrescente. Eu tenho informações até o ano de 2022. Então, suponha... 2002, na verdade, né? Suponha que eu estou aqui em 2002, no último ano. Só para essa medida fazer sentido para você. Então, eu estou calculando... Vamos supor que eu estou em 2002. Então, eu estou calculando todas as somas do ano atual, que seria 2002. E por isso que eu quero todas as somas de tudo aquilo que lá na D calendário, coluna ano, o ano estiver maior ou igual ao máximo... o ano máximo que está nos meus dados, que é justamente 2002, que é o ano mais alto, ok? Então assim eu tenho a soma do ano atual. A soma do ano atual eu vou usar como a minha medida mãe, vou usar como a minha medida principal. Por quê? Porque a partir dela eu vou calcular as outras 3 medidas. Essas outras 3 medidas aqui, todas estão referenciando a soma do ano atual. Como assim? Olha só, vamos aqui para a segunda medida e observe que nessa segunda medida eu tenho uma calculate. E nessa calculate, eu estou pedindo para calcular a soma do ano atual, ou seja, é a medida 1, essa medida aqui, certo? Sendo que eu quero, como eu estou calculando, a medida 1 está calculando o ano atual, para calcular o ano anterior, eu quero que ele calcule, faça o mesmo cálculo do ano atual, só que para o período anterior. Aí eu usei a função same period last year. Então, na verdade, eu estou calculando, fazendo o mesmo cálculo que eu fiz para esse ano, eu estou fazendo ele para o ano passado. Então, a medida 2 está referenciando a primeira. A medida 3, que é, eu quero que ele faça a soma das unidades vendidas só no primeiro semestre do ano atual. Então, novamente, ó, eu usei uma calculate, calcula também a soma do ano atual, desde que as minhas datas, ó, lá na minha tabela de calendário, o mês seja menor ou igual do que o mês 7. Ou seja, qual é o mês menor do que 7?
é de janeiro a junho, né? Junho é o mês 6. Então, nesse caso aqui, eu vou ter somente a soma das unidades no primeiro semestre. E a próxima medida, que é a medida 4, eu vou pedir somente a do segundo semestre. Então, cálculo semelhante. Eu também quero que ele me dê a soma do ano atual, só que eu quero os meses que sejam maiores ou iguais a 6, ou seja, de julho em diante. Então, nesse caso, perceba que eu tenho essas 3 últimas medidas como as medidas filhas, lembra lá do diagrama que eu mostrei? E essas medidas filhas todas são calculadas a partir da soma do ano atual. Só que imagina que, em vez de eu ter a soma do ano anterior, a soma do primeiro semestre, a soma do segundo semestre, vamos supor que eu agora quero a média do ano anterior, a média do primeiro trimestre, do primeiro trimestre, e a média do quarto trimestre. Ou então eu quero o desvio padrão do ano anterior, do primeiro semestre, do segundo semestre. Então, até pouco tempo atrás, se eu quisesse fazer isso, eu teria que criar mais uma medida de média, mais 3 medidas para a média do ano anterior, média do primeiro semestre, média do segundo semestre, desvio padrão. Eu teria que criar mais medidas para o desvio padrão, ou seja, eu tinha que repetir essas medidas, que na verdade são a mesma medida. Ela simplesmente mudou porque a medida mãe mudou. E agora a gente pode criar um grupo de cálculos para que, ao alterar essa medida aqui, a gente possa automaticamente alterar todas as outras. Olha que legal. Que demais! Pronto, agora o que é que eu vou fazer? Olha só, deixa eu puxar para baixo essa tabelinha. Eu não vou apagar ela não, eu vou deixar ela aqui só para servir como referência. Mas basicamente isso aqui é um visual de matriz, não um visual de matriz, onde eu coloquei as minhas 4 medidas. Observe que o meu visual aqui tem 4 medidas. Deixa eu puxar ele para cima para ficar mais fácil de entender. Mas ó, eu tenho 4 medidas aqui para poder alimentar esse visual. Quando eu criar meu grupo, eu não vou precisar dessas 4 medidas aqui, ok? Então deixa eu puxar ele aqui para baixo. E agora a gente vai fazer o seguinte. Para poder criar o meu grupo de cálculo, eu tenho que ir aqui na exibição de modelo. É aqui que a mágica acontece. Então, vou aqui em dados e nessa abinha modelo, essa abinha nova, você vai ter um monte de coisinha nova que você não tinha nas versões anteriores, ou seja, você vai ver todo o modelo semântico dos seus dados, do seu modelo de dados. Isso aqui você não tinha antes. A gente não vai discutir esses outros temas, pelo menos não neste vídeo. A gente vai falar aqui sobre isso aqui, ó, os grupos de cálculo, certo? Então é aqui no grupo de cálculo que eu quero criar. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar com o botão direito e vou pedir para criar um novo grupo de cálculo, ou eu poderia usar também, ó, aqui em cima esse botãozinho, grupo de cálculo. Tá? Também posso clicar aqui no grupo de cálculo e ele vai criar para mim um novo grupo de cálculo. Só que eu posso renomear. Olha só, isso aqui é uma tabela, tá? Ah, um detalhe importante também de você perceber, deixa eu voltar aqui na exibição de relatório, você vai perceber que a partir dessa nova versão, os nossos ícones mudaram. Os íconezinhos, os desenhinhos aqui, ó, mudaram. Então, esse ícone de um quadradinho com umas bordinhas aqui, agora é o novo item, é o novo ícone para tabelas, certo? Então, isso aqui é um ícone para tabelas. Deixa eu voltar na exibição de modelo. Então, você vai ver que, pelo ícone, você consegue deduzir que o meu grupo de cálculo, ó, aqui em cima você tem uma calculadorazinha, né, para mostrar que é um campo calculado, é uma tabela calculada, e aqui embaixo você vê que é um íconezinho semelhante ao de tabela. Por quê? Porque o nosso grupo de cálculo, ele vai ser uma tabela. Daqui a pouco eu vou mostrar. Aliás, eu vou mostrar logo agora. Olha só, se eu for lá no modelo, aqui no modelo de exibição de tabela, e clicar em grupo de cálculo, você vai ver que foi criado uma tabelinha. Nesse caso, a tabela só tem essa linha, né? Mas ela vai crescer à medida que a gente for criando novas medidas lá dentro, essas medidas vão ser armazenadas aqui dentro. Isso aí é importante você saber, que todas as medidas que a gente criar dentro do nosso grupo de cálculo, elas vão ser armazenadas dentro dessa tabela, como se elas fossem itens, como se elas fossem valores dentro de uma tabela. Isso é importante porque lá na frente a gente vai poder referenciar esses valores dentro dessa tabela, e quando a gente fizer essa referência para as medidas vai ser como se a gente estivesse referenciando um valor qualquer dentro de uma coluna qualquer. Então a gente vai ver isso daqui a pouco, só para você ficar ciente, certo? Então olha só, esse primeiro, dentro do meu grupo de cálculo, eu vou ter os meus itens de cálculo. Ah, antes disso, deixa eu renomear, ó, essa coluna do grupo de cálculo. Deixa eu renomear isso aqui, e eu vou chamar isso aqui de métricas, vou colocar sem acento, métricas de grupo, nome genérico aqui, métricas de grupo. Então, esse nome aqui vai ser o nome da nossa coluna, olha só, métricas de grupo. Eu renomeei lá, olha, métricas de grupo, foi o nome que eu acabei de dar, certo? Então, esses itens de cálculo que eu vou criar aqui dentro são justamente as medidas filhas.
cada item de cálculo que eu vou criar aqui dentro vai ser equivalente àquelas medidas filhas lá do diagramazinho que a gente estudou. Esse primeiro item de cálculo, se eu clicar nele e olhar a medida DAX que foi criada automaticamente, você vai ver que o item de cálculo ele usa a função selected measure. Olha só, a gente já falou agora há pouco sobre a questão da selected measure. O que é a selected measure? A selected measure é a medida mãe, que está fora, vai estar fora do nosso grupo e que a gente vai usar dentro do nosso visual. Se eu voltar aqui para o meu visual, quem é a minha selected measure? Nesse caso aqui eu tenho 4 selected measure. Então vamos simplificar, vamos imaginar que a gente só tivesse uma medida aqui dentro, para a gente raciocinar progressivamente. Então aqui dentro a minha selected measure é a soma do ano atual. Logicamente, lembra, eu falei que a medida mãe ela fica fora do grupo de cálculos, mas você pode, nada impede que você, lá dentro do grupo de cálculo, crie uma medida filha que vai reproduzir o mesmo valor da medida mãe que está lá fora. E é o caso justamente dessa medida padrão aqui, essa medida padrão item de cálculo, ela vai justamente repetir o valor da minha medida mãe lá fora, que é a selected measure. É lógico que se eu não quiser a reprodução da medida mãe aqui dentro, eu posso simplesmente alterar essa primeira medida e colocar um outro valor, certo? Só que aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou deixar essa medida padrão que eu vou chamar de ano atual. Olha só, aqui no meu modelo, a minha primeira é a soma do ano atual. Então, essa medida soma do ano atual, eu vou chamar ela, vou alterar o nome aqui em cima para ano atual. Então eu vou manter o mesmo valor que eu já tinha na minha medida mãe, só que agora eu vou criar 3 outras medidas. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito aqui em cima de item de cálculo, novo item de cálculo, aí vou clicar de novo, novo item de cálculo, e de novo, novo item de cálculo. Perfeito? E eu vou reproduzir as minhas outras medidas aqui dentro, só que eu vou precisar fazer alguns ajustes. Então é importante lembrar que nesses itens de cálculos, realmente eu tenho que recriar essas medidas filhas dentro do meu grupo de cálculos, tá? Então elas já estavam criadas fora, mas eu vou ter realmente que recriá-las aqui dentro. Logicamente, quando você tiver no seu modelo, você já conhecendo isso aqui, você não vai cometer a bobeira aí de criar essas medidas lá fora e repetir aqui dentro. Você só cria elas aqui dentro do grupo, tá? Eu criei elas fora do grupo para poder mostrar, para poder comparar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, nas minhas medidas, elas estão aqui, eu vou pegar a medida 2, que é a medida ano anterior, só vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo aqui e vou recriá-la dentro do meu grupo de cálculo. Vou dar um Ctrl V aqui, vou deixar o mesmo nome, ano anterior. Só que a diferença é o seguinte, aqui na Calculate, em vez de eu referenciar nominalmente a medida de soma, eu vou substituir essa medida nominal aqui por Selected Measure. Pronto, então a Selected Measure quem é? É a minha medida mãe, que é móvel. Então, a partir do momento que eu deixo de chamar essa minha medida aqui nominalmente, eu estou chamando ela por Selected Measure, que é qualquer nova medida que seja utilizada no meu visual. Então, isso aqui passa a ser dinâmico, ok? Pronto, agora eu vou pegar a minha medida 3, que é a soma do primeiro trimestre, e eu vou copiar aqui. Só que, onde eu estava referenciando a minha medida mãe fixamente, eu vou de novo chamar de Selected Measure. E agora eu vou copiar a medida 4 e vou fazer a mesma coisa. Eu vou lá dentro desse item de cálculo 3, vou copiar e vou mudar a minha medida que eu tinha referenciado nominalmente por Selected Measure. Opa, peraí. Usei a função errada. Selected Measure. Pronto. Ok. Então, estão criadas as minhas medidas filhas. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou voltar lá e vou criar um novo visual. Deixa eu puxar de novo aqui para dentro do meu visual anterior, para que ele fique igual ao começo, que é para a gente poder comparar. Então, vou criar um novo visual de matriz. Nesse visual de matriz, aqui nas minhas linhas, novamente eu quero meus clientes. Ok? Deixa eu fazer o seguinte, para não ter que formatar o tamanho das letras, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou copiar essa medida e vou só refazer a alocação dos campos. Pronto, então, cliente vai nas linhas. Nos meus valores, olha só, quando a gente for usar os grupos de cálculo, no meu valor,
o valor vai ser minha selected measure. Nesse caso, quem é a minha selected measure? Quem é a minha medida mãe? É justamente a soma do ano atual, que vai vir aqui nos valores, certo? E agora, nas colunas, eu vou pegar justamente o meu grupo de cálculo, que eu chamei de métricas de grupo, e o meu grupo de cálculo eu vou jogar aqui para dentro das minhas colunas. E olha só, de uma vez só, eu tenho todas as minhas medidas, ou seja, ela só está na ordem, só não está na ordem que eu criei, né? Mas todas elas estão aqui. Deixa eu aqui fazer o seguinte, deixa em ano atual, deixa eu voltar aqui, exibição de modelo, e aqui no ano atual, no meu item de cálculo ano atual, eu vou colocar um 1 aqui na frente só para poder manter a ordem das minhas medidas. Pronto, corrigi. Então, olha só, as minhas mesmas medidas estão nos mesmos lugares, os mesmos valores. Eu repeti tudo, só que em vez de eu ter 4 medidas no meu visual, agora eu só tenho, no visual de cima, eu só tenho um grupo de cálculo. Mas aí, você está pensando, tá, John, mas fez nada, né? O que é que você fez? Você pegou e reproduziu a mesma tabela. Qual é o objetivo disso aqui? Então agora é que a gente vai ver a mágica disso aqui, e fica até o final, que lá no final eu vou dar mais uma dica, que é uma dica matadora, tá? Então, para deixar o seu visual aí bacana para o seu usuário praticamente customizar o gráfico do jeito que ele quiser. Praticamente não, ele vai poder fazer isso. Então, lembra que a minha medida mãe era a soma do ano atual. Agora eu vou criar uma outra medida mãe, com o exemplo que eu já tinha dado antes. Eu vou criar uma nova medida mãe, que vai ser, em vez de ser a soma, eu vou chamar de, vai ser a média. Então, média, eu vou atualizar aqui de média, vou chamar de média do ano atual, e em vez de usar a função sum, eu vou usar a função average. E vou criar ainda uma nova medida, que eu vou usar, vai ser o valor máximo, né? O valor máximo do ano atual, em vez de usar sum, eu vou usar um max. Pronto, então observe que eu criei duas novas medidas, e agora suponha que eu não queira mais o total do ano anterior, eu queira a média do ano anterior, a média do ano atual, a média do ano anterior, a média do primeiro trimestre, a média do segundo semestre. Depois eu quero o valor máximo do ano atual, o máximo do anterior, o máximo do primeiro semestre, o máximo do segundo semestre. Então, para fazer isso, eu não preciso mais criar várias medidas. Eu simplesmente venho aqui e troco a minha selected measure, que não vai ser mais soma do ano atual. Agora, na minha selected measure, eu vou puxar a média do ano atual, e as minhas outras medidas vão ser recalculadas a partir desse novo valor. Então foi exatamente como eu mostrei lá naquele gráfico no iniciozinho do vídeo, ou seja, você mudou a medida mãe e as medidas filhas foram atualizadas automaticamente. Então eu não quero mais a média, agora eu quero o máximo. Eu puxo uma nova medida mãe para cá e as medidas filhas vão ser atualizadas. Lógico que se você tiver mais de uma selected measure, então eles também vão aparecer no gráfico. Só vai ficar um pouquinho mais difícil de ler, mas a informação vai estar toda aqui. Aí você vai pensar o seguinte, John, beleza, entendi, eu não preciso mais desse gráfico aqui, dessa tabela, uma matriz, na verdade. Aí você vai pensar assim, John, beleza, só que lá no meu grupo nos meus itens de cálculo, a minha segunda medida referenciou minha selected measure. A segunda também, ou seja, a terceira também, a quarta também. Mas e se eu quiser, por exemplo, criar uma nova medida, que aqui é chamado de item de cálculo, se eu quiser chamar um item de cálculo baseado em outro item de cálculo, ou seja, em vez de eu criar essa função 4 aqui, referenciando a função 1, a medida 1, a 3 referenciando a 1, a 2 referenciando a 1, se eu quiser fazer, por exemplo, a 4 referenciando a 3, ou a 4 referenciando a 2, como é que eu faço? Dá para fazer? Dá para fazer. E é bem simples de fazer. Só que você só precisa ter um cuidado na sintaxe, que ela vai ser um pouco diferente daquela com a qual nós estamos acostumados. Eu não sei se a Microsoft vai mudar isso aqui daqui para frente, mas por enquanto vai funcionar do jeito que eu vou te mostrar agora. Suponha que você quer criar agora essa medida que você tem o primeiro semestre, no caso aqui a soma, né, das unidades vendidas no primeiro semestre do ano atual. Vamos supor que você queira agora calcular o primeiro semestre do ano anterior. Então o que é que você vai fazer? Normalmente o que é que você faria? Você faria uma calculate, usaria essa medida aqui, 3, na verdade, a medida primeiro semestre desse ano, e usaria a função same period last year, que é para calcular o mesmo valor no ano passado. Então, para fazer isso aqui dentro, você vai precisar, logicamente, criar um novo
um novo item de cálculo, que na verdade é uma nova medida que você está criando dentro do seu grupo de cálculo, e aí você vai, deixa eu chamar ela aqui de 5, que eu vou chamar assim, primeiro semestre, ano anterior. Então, normalmente, o que é que você faria? Você faria assim, você faria calculate, colocaria, aqui você referenciaria essa medida, 3, que seria 3, ficaria assim, né? Primeiro semestre. E aí você colocaria um same period last year. E aqui você ia referenciar, lógico, AD calendário date. Se você fizer isso, não vai dar certo, tá? Olha só, você vai voltar lá na exibição de relatório e você vai ver que a medida 5, que é essa que você acabou de criar, olha o valor dela, 3.292. Ela continua somando. Ela não está fazendo a média. Tá vendo? Nas outras medidas eu tenho a média, mas nessa daqui ela continua somando. Embora a medida que eu esteja usando seja a medida mãe que eu acabei de criar, de média. Então não vai funcionar. Então, para funcionar, você vai ter que fazer o seguinte ajuste. Você vai fazer o seguinte. Aqui no primeiro argumento, você vai usar o Selected Measure. Você tem que usar o Selected Measure para poder justamente justificar a mudança da sua medida mãe. Só que aqui embaixo, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que as nossas medidas, esse é um bom momento para voltar lá e mostrar, agora que a gente já criou nossos itens de cálculo, que na verdade são medidas, a gente pode voltar para olhar essa tabela de grupo de cálculo, e tá vendo? Você vai ver que as medidas que a gente criou, elas agora aparecem como itens dentro de uma coluna de uma tabela. Então, sabendo isso, relembrando disso, a gente volta lá para a nossa medida e vai acrescentar um terceiro argumento, que é um argumento de filtro, onde a gente vai filtrar lá da nossa tabela de grupo de cálculo, que é essa tabela métrica de grupo, a gente vai filtrar justamente a medida que a gente quer, que nesse caso aqui é a medida 3, primeiro trimestre. Então, eu vou usar calculate, eu vou calcular a minha agregação, que é a Selected Measure, no período do ano passado, e eu vou acrescentar um novo filtro, que é justamente a tabela métrica grupo de cálculo, grupo de cálculo, né? A tabela grupo de cálculo na coluna métrica de grupo. Eu falei que métrica de grupo era a tabela, na verdade, métrica de grupo é uma coluna dentro da tabela grupo de cálculo, e eu quero nessa coluna aquilo que foi igual a 3 prim semestre. Pronto, então eu estou filtrando isso aqui como se fosse um item dentro da minha coluna, certo? Agora eu vou dar um OK. Minha medida foi criada, então perceba que aqui eu estou fazendo um item de cálculo referenciando um outro item de cálculo e também o item de cálculo inicial, que logicamente é a minha medida mãe. Se eu voltar lá para o meu visual, observe que agora a minha nova medida está certinha. E aí eu posso simplesmente, a hora que eu quiser, alterar no meu visual a minha medida mãe e as outras vão ser recalculadas automaticamente. Então, você entendeu, você viu o que está acontecendo, só que aí você deve estar se perguntando, certo, John, mas aí é o seguinte, essa Selected Measure aqui, e essa aqui é a dica final para fechar com chave de ouro. Essa dica aqui vai fazer toda a diferença na usabilidade aí para o seu usuário, porque olha só, você está pensando assim, tudo bem, John, eu posso vir aqui no meu painel de edição e mudar a minha Selected Measure do jeito que eu quiser. Ótimo. Mas o meu usuário lá do outro lado, quando eu publicar esse relatório, ele não vai poder fazer isso aqui. Então, como é que o meu usuário vai interagir com esse gráfico alterando as medidas mãe? E aí é muito simples, a solução é muito simples. O que é que você vai fazer? Você vai lá em modelagem, você vai inserir um novo parâmetro de campo, que eu vou chamar isso daqui de, sei lá, vou chamar de medida mãe. Depois você dá um nome útil aqui. E dentro desse parâmetro, eu vou inserir justamente as minhas medidas mãe, que são soma do ano atual, máximo do ano atual e média do ano atual. Quando eu clicar em criar, automaticamente ele vai criar para mim um segmentador com as minhas medidas mãe. E agora eu posso, simplesmente com esse segmentador, eu posso selecionar... Opa, peraí, faltou um detalhe, né? Aqui na minha medida, lá nos valores, eu não vou ter mais um valor fixo. Eu vou tirar nos valores e vou trazer o meu parâmetro para cá, que eu acabei de criar, que foi aqui no parâmetro medida mãe. Puxo o meu parâmetro aqui para os valores e agora sim meu visual vai ter minhas medidas mãe sendo filtradas como eu quiser. E eu posso ainda inserir um novo segmentador e nesse segmentador eu posso colocar dentro dele justamente a minha coluna métrica de grupos, que é para poder
selecionar quais dessas medidas eu quero que apareça. Então, não só eu posso selecionar as medidas que eu quero que apareça, como eu posso mudar minha métrica, que pode ser o máximo, pode ser a soma, pode ser a média, pode ser o que eu quiser. Então, assim, o usuário, ele pode customizar a informação que ele quer que apresente. Logicamente, não precisa ser necessariamente em formato de tabela ou de matriz. Eu posso também ter gráficos onde eu posso utilizar esse mesmo recurso, certo? Então, não se esquece de deixar aquele like maroto, realmente é muito importante pra gente. Deixa um comentário, deixa uma dúvida, ajuda muito a gente aí a crescer. A gente passou agora mais de mil inscritos há pouco tempo, a gente está bastante animado, com aí sangue nos olhos para produzir conteúdo dessa qualidade. Então, se você puder aí, faz um comentário, não se esquece de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.